Então, galera, continuando nossa aulinha de nomenclatura de compostos orgânicos, vamos para a parte agora de funções oxigenadas, iniciando falando de álcool e éter. Como você sabe, e você já deve ter visto nas nossas aulas anteriores, um álcool é quando você tem um ou mais grupos hidroxila OH ligado a carbono saturado. Perceba que em momento nenhum eu falei que não existe álcool insaturado. É possível que tenhamos álcool insaturado, mas para que isso aconteça, a hidroxila não pode estar ligada a carbono insaturado. Se você tiver uma hidroxila ligada a um carbono insaturado de aromático, deixa de ser um álcool e passa a ser um fenol. Se eu tiver uma hidroxila ligada a carbono insaturado de dupla, eu deixo de ter um álcool e passo a ter um enol. Então, outras funções orgânicas que não necessariamente sejam álcools. E aí, para que a gente comece a falar da nomenclatura álcool, o que é importante que você entenda? A ordem de prioridade no momento que você for numerar a sua cadeia principal. Quem manda na sua cadeia principal quando você tem um composto oxigenado? O grupo funcional. Então, nesse caso, no álcool, como o grupo funcional é hidroxila, e vale a pena você entender uma coisa que grupo funcional não é função orgânica. Grupo funcional é a partícula que caracteriza a sua função orgânica. Então, nesse caso, o grupo funcional de um álcool é a hidroxila. O grupo funcional de um ácido carboxílico é o grupo carboxila. O grupo funcional de um aldeído ou uma acetona é a carbonila. As funções orgânicas são álcool, ácido carboxílico, cetona e aldeído. Então, vem para cá, vamos lá. Eu tenho esse composto que ele tem hidroxila e radicais. Como ele tem hidroxila e radicais, o que você vai fazer? Para você numerar a sua cadeia orgânica, a sua cadeia, a sua estrutura orgânica, é necessário que você comece a numerar da extremidade mais próxima do grupo funcional. Nesse caso, a hidroxila. Então, o carbono 1 está aqui, ó. 1, 2, 3, 4, 5. Aí lembra, eu posso ter 6, 7 ou 6, 7. Porém, para que você tenha o maior número de ramificações, eu tenho que seguir a minha cadeia. Então, ó, 6, 7. E aí você precisa se ligar em alguns detalhes. Lembrando que esse cara aqui é o isopropil. Esse cara aqui, ó, metil. E esse cara aqui, etil. Então eu coloquei ali os nomes dos radicais. E aí você lembra que, para que eu dê a nomenclatura e o PAC, eu estou seguindo desde a parte 1 da nomenclatura dos compostos orgânicos, ordem alfabética. Então nesse caso você teria 5 etil, 3 isopropil, depois 6 metil, cadeia principal. Perceba que aqui, como tem espaço, eu vou colocar junto. Eu poderia colocar com hífen ou sem hífen. Então, ó, heptano, hept 7 carbonos, porque eu só tenho ligações simples, aí se liga. Seria heptano se fosse um hidrocarboneto. Como é um álcool, 2 ol, por ser um álcool. Tranquilo? Então aqui, ó, vou colocar em destaque função orgânica desse composto. Álcool. Tá lá. Nesse caso, a classificação desse álcool ela seria um monol, porque só tem uma hidroxila, e um álcool secundário, porque a hidroxila está ligada ao carbono secundário. Olha para o composto de baixo. O composto de baixo, além de ser um álcool, ele tem uma insaturação. Então, quem manda nesse composto no momento da numeração? Você vai numerar da extremidade mais próxima do grupo funcional. Então, o grupo funcional, ó, 1, 2,
3, 4, 5. E aí perceba que você pode descer ou seguir. Porém, você é obrigado a seguir porque aqui você possui uma o quê? Insaturação. Então, ó, 6, 7. Se liga que esse cara aqui, ó, metil. Outro grupo metil. E aqui você tem um etil. Ordem alfabética seria 5, etil, 2, 4, dimetil, di porque você tem dois grupamentos iguais, né? Cadeia principal, epit. Perceba que eu tenho uma dupla entre o 6 e o 7, o menor índice é o 6. Então 6 em e 3 O. Legal até aí? Foi? E aí, vamos lá para a função, né? Função orgânica em questão. Função orgânica em questão. Álcool. Classificação, monol, porque só tem uma hidroxila, e além disso, ele é um álcool secundário. Álcool secundário, quando ele sofre oxidação, ele produz uma acetona. Álcool primário, quando sofre oxidação, produz um aldeído como composto intermediário e um ácido carboxílico como produto final da oxidação enérgica ou energética. E aí, ou exaustiva também. Vale você ressaltar que se você tem um álcool terciário, ele não oxida. Por que ele não oxida? Porque não possui, álcool terciário, não possui no carbono hidroxilado hidrogênios. Então, se não tem hidrogênios, não possui a possibilidade de ter oxidação. Aí, mudando de função orgânica, os três próximos compostos orgânicos são éteres. O que é um éter? Éter é todo composto que possui um ou mais oxigênios entre carbonos. É o que nós definimos como um heteroátomo. Nesse primeiro caso, eu tenho um éter assimétrico, porque os radicais são de tamanhos diferentes, ou seja, os radicais são distintos. Aí, o que acontece? Para eu dar nomenclatura de um éter, eu pego o menor dos radicais e coloco a terminação ox. Então aqui, et e aqui prop. Então nesse caso aqui você teria o etoxi mais o nome do hidrocarboneto que sobrou. Ó, você deu o nome disso aqui, ó, menor radical mais terminação oxi. Etoxi. Nome do hidrocarboneto que sobrou, propano. Etoxi, propano. Então, perceba que no éter, você sempre vai pegar o menor dos radicais e colocar a terminação ox. O hidrocarboneto que sobra é o nome é a segunda parte da nomenclatura do éter. Olha esse composto aqui embaixo. Se você perceber, ele tem um hidrocarboneto grande e uma parte um pouco menor. Então aqui, ó, eu tenho uma parte do éter com o menor dos radicais, que tem apenas um carbono. Então, um carbono prefixo met, mais terminação oxi, ele seria o metox. Só que o metox está preso em qual carbono? E aí você, como tem um hidrocarboneto, você vai seguir a nomenclatura dos hidrocarbonetos. Então, o primeiro passo é numerar. Vou numerar da extremidade mais próxima do grupo funcional. O grupo funcional está aqui, ó. Então, carbono 1, 2, 3, 4, 5, 6. Perceba que aqui você teria 8 carbonos, mas ali você tem mais saturação. Então, aí ela vai mandar no teu composto. Aí você tem os seguintes radicais, ó. Aqui você tem o etil, e aqui você tem o isopropil.
Ok? Aqui eu vou colocar só para ressaltar prop e aqui et. Então seria etoxipropano. O de baixo você teria o 2-metoxi, ó, 2-metoxi. Agora os radicais do hidrocarboneto em ordem alfabética. 4-etil, 6-isopropil. Cadeia principal, ept. Tem uma dupla entre o 6 e o 7, então é 6 em. Como você está dando o nome de um hidrocarboneto, terminação O. Ok? Beleza. Então, ó, aqui um éter. Éter e éter. Éter. Aqui, ó, função éter. E aqui, ó, éter também. Só que aí, aqui, você vai ter que se ligar numa coisa. Tem que ficar esperto numa coisa. Aqui, ó, nesse éter de baixo, ó, no éter de baixo, função éter, sem problema nenhum, porque tem um heteroátomo entre carbonos. E aí o que vai rolar? Esse primeiro radical aqui, ó, esse cara, ele é maior do que esse lado aqui, ó. Então aqui você tem o... Se fosse um radical, seria o etil. E se o aromático fosse um radical, seria o fenil. Como é o menor radical, mas terminação oxi, então seria etoxi. Etoxi. Mais o nome do hidrocarboneto. Qual é o hidrocarboneto? É esse cara aqui. Só que fenil é quando ele é radical. Quando ele é hidrocarboneto, nós chamamos ele de benzeno. Então é toxi-benzeno. Ok até aí? Foi, galera? Tudo tranquilo?